dando continuidade à nossa conversa de anteontem, de terça-feira, falávamos na terça-feira sobre os sintomas, os sinais por onde se reconhece a depressão. Hoje nós planejamos falar um pouquinho da bioquímica da depressão, mas é coisa bem rápida porque eu depois quero falar a vocês sobre um tratamento endovenoso e os seus resultados. Na verdade, para que a gente chegue em serotonina, a história começa num aminoácido presente na maior parte dos alimentos que ingerimos e que é o triptofano. Então, pensar numa deficiência de triptofano é alguma coisa difícil de se imaginar em vista da frequência com que o triptofano aparece nos alimentos em geral. Mas tudo bem, começa com o triptofano. O triptofano vai ser transformado em 5-hidroxitriptofano. Já falamos dessa transformação. E o 5-hidroxitriptofano, por sua vez, irá se transformar em serotonina. Estas transformações são transformações que necessitam de alguns cofatores para acontecer. O triptofano, para ser transformado em 5-hidroxitriptofano, ele necessita de BH4 e ele necessita de B3, ou seja, um derivado do ácido fólico e a vitamina niacinamida, B3, para que a gente consiga que a enzima faça a hidroxilação e o triptofano será transformado em 5-hidroxitriptofano. É aqui que a gente precisa conversar um pouquinho mais. Esse derivado do ácido fólico, ele também aparece numa outra reação, num outro caminho diferente do caminho da serotonina, e que é um caminho que leva à dopamina. Só que, claro, a serotonina vem lá do triptofano, a dopamina vem da tirosina, é um outro caminho, mas que vai usar o mesmo biopterona, mesmo derivado do ácido fólico. Então, quando eu tenho a quantidade suficiente desse ácido fólico, ele vai fazer esta transformação do triptofano para 5-hidroxitriptofano. Assim como lá, nós vamos ter a chegada em dopamina vindo da tirosina. No entanto, existe uma situação do nosso organismo muito recorrente, que é a inflamação. A inflamação, seja a origem que tiver, a inflamação vai fazer uma modificação nessa nossa história. E essa modificação é que o meu triptofano, ao invés de caminhar para 5-hidroxitriptofano, ele vai caminhar para ácido quinolênico. Essa é uma situação de muito interesse. Então, toda vez que eu tiver um paciente com um quadro depressivo, eu tenho que cuidar desta situação de inflamação. A inflamação, se não cuidada, vai ficar me consumindo. Eu sei que você vai dizer, olha, mas eu vou repor o ácido fólico. Tá, tudo bem, você vai repor o ácido fólico, mas
outras coisas entram neste quadro. Então você não perca de vista a questão inflamação. Ah, mas como é que eu vou saber se o meu paciente que está aqui num quadro de depressão está apresentando inflamação? Um simples PCR vai te mostrar se está tendo inflamação, né? A proteína C reativa mostra para você se está tendo inflamação. Mas veja, eu ainda posso pensar em que esse triptofano possa ser degradado pela triptofano deoxigenase, que é induzida pela presença de cortisol. Então, quando o cortisol está alto, quer dizer, quando eu estou sob estresse, eu vou ter uma quebra desse triptofano. Então, embora eu tenha triptofano na alimentação em quantidade suficiente, ele pode estar sendo quebrado, ele pode estar sendo desviado e não fazendo o caminho que eu desejo, que é ir a 5-hidroxitriptofano. Claro que sempre que eu estiver nesta condição, eu vou ter que pensar nessa inflamação, mas eu vou ter que pensar nesse cortisol alto. Mas eu posso também utilizar o triptofano e dar triptofano ao meu paciente. Ótimo. É uma boa tentativa, é um bom parâmetro. Então, eu vou utilizar triptofano para o meu paciente que está em depressão. Não vou esquecer do ácido fólico e não vou esquecer da B3, niacinamida. Isto é que me leva de triptofano a 5-hidroxitriptofano. Mas espera aí, e se eu der 5-hidroxitriptofano para o meu paciente? Posso? Pode, deve, não só pode, como deve. Então, eu vou repor o triptofano, eu vou cuidar do ácido fólico, vou cuidar da niacinamida, vou cuidar da inflamação, mas eu, além disso, vou dar um pulo na frente e também vou dar 5-hidroxitriptofano para o meu paciente. Do 5-hidroxitriptofano feito, só falta um pulo para chegar na serotonina e esta fase é dependente de B6, piridoxina, que não pode estar deficiente no meu paciente. Então, para eu fazer este trajeto, eu preciso do triptofano, eu preciso do ácido fólico, eu preciso da niacinamida, eu preciso do 5-hidroxitriptofano, eu preciso de piridoxina ou B6 para chegar em serotonina. Então, este desenho é o que me leva a pensar que se eu der a este organismo deficitário de serotonina a reposição de todas estas coisas, com certeza eu vou obter um resultado positivo. É o que todos os trabalhos dizem, que você realmente vai obter um resultado positivo se você fizer esta sequência. Mas vamos pensar um bocadinho mais. E esta inflamação que me inverte a direção do triptofano? Bom, esta inflamação eu posso pensar em usar alguma coisa que trabalhe na inflamação. Posso pensar em ômega 3, por exemplo? Posso, devo, é uma ótima opção. Se eu pensar em ômega 3, eu só não posso esquecer que pela mesma porta que o ômega 3 passa, também passa o ômega 6. E o ômega 6 é pró-inflamatório, enquanto o ômega 3 é
inflamatório. Então, posso usar o ômega 3, voltar o ômega 3 para o meu paciente, mas vou orientar o meu paciente a diminuir a quantidade de ômega 6 da dieta, da alimentação. Então, vou diminuir o ômega 6 da alimentação e vou acrescentar ômega 3 para este meu paciente, de forma a que, se eu tenho numa passagem ou entra um ou entra outro, eu vou ter muito mais ômega 3 e por isso vai passar muito mais ômega 3 do que 6, e aí eu vou ter um efeito anti-inflamatório mais forte do que o efeito pró-inflamatório que a gente tem advindo do ômega 6. E com isso diminuindo esta minha inflamação. Ora, claro que você vai pensar que a inflamação, por exemplo, se eu tiver uma paciente muito obesa, a obesidade, esta gordura da obesidade é inflamatória, claro. E aí você pode trabalhar isso, não pode só, não, deve trabalhar tudo aquilo que possa ser foco inflamatório do seu paciente. Porque a inflamação vai modificar a direção para onde o triptofano vai, e é aí que nós não chegamos em serotonina, e ao não chegar em serotonina, nós vamos ter todos aqueles sintomas que conversamos, que falamos anteontem na terça-feira, quando falávamos da sintomatologia da depressão. Que mais eu poderia estar pensando ainda neste mesmo sentido? Ora, se eu estou pensando numa inflamação, eu tenho que pensar em radicais livres. Os radicais livres, derivados de oxigênio, virão de onde? De respiração, mas não dessa respiração aqui do nariz, mas da respiração celular, lá da mitocôndria. Ora, esse é de lá que se originam os radicais derivados de oxigênio e que poderão se transformar em radicais nitrogenados. Eu posso pensar então em melhorar esta função mitocondrial. Devo pensar em melhorar esta função mitocondrial. Tudo aquilo que melhora a função mitocondrial, então, me é interessante. Nós vamos estar agora anexando algumas coisas que não estão nesta linha direta, mas que vão nos levar a ter um melhor e mais rápido resultado na terapia que desejamos fazer com o nosso paciente. Então, posso usar uma coenzima Q10 que vai auxiliar a minha mitocôndria? Não só posso, como devo usar. Posso usar um ácido lipóico? Posso e devo. Uma vitamina E, uma vitamina C? Posso e devo usar. Não vou falar aqui da mitocôndria em ácido fólico, porque o ácido fólico nós já falamos, né? Posso usar uma riboflavina? Posso usar uma riboflavina, muito interessante. Então veja que eu ainda poderia estar pensando no seguinte: o que é que nos auxilia? Quais são as nossas defesas contra estes radicais? Porventura não são a SOD, superóxido de desmutase, e também a glutationa? Ora, estas duas substâncias são derivados de cobre e são derivados de zinco. Então, eu não posso esquecer de verificar a deficiência de zinco e de cobre nestes meus pacientes. Não posso esquecer que selênio é alguma coisa de grande importância lá na tireoide, T4 para T3. E se eu tiver fora da janela necessária do selênio, ou seja, muito, não acredito,
Mas se eu tiver abaixo com deficiência de selênio, eu vou desencadear um hipotireoidismo. E o hipotireoidismo é causa de depressão. Então, um selênio, toda vez que eu pensar que eu preciso de uma função mitocondrial legal, bem ajustada, toda transformação, toda passagem de energia, toda a energia foi gerada e ela vai ser passada do AM, da adenosina para formar AMP, ADP, ATP. Estas passagens, tanto para vir quanto na doação desta energia, são sempre dependentes de magnésio. Então, eu preciso pensar no magnésio do meu paciente. Mas e creatina? A creatina fosfato não é algo de interessante dentro das minhas células, a função mitocondrial e celular e transferência de energia? Por isso, eu também posso estar pensando no uso da creatina. Assim como eu não posso esquecer que NAC, N-acetilcisteína, tem trabalhos mostrando, e cada vez mais trabalhos mostrando, a ação benéfica do NAC nesta situação que estamos aqui falando a respeito de mitocôndria ligado a radicais livres, ligado à inflamação, ligado à degeneração daquele ciclo do triptofano para serotonina. Então, mas além do ômega 3, além do NAC, além, por exemplo, do selênio, do zinco, além de magnésio, eu poderia usar uma curcumina. Claro que eu posso usar uma curcumina, porque ela tem um efeito anti-inflamatório. Mas, além disso, eu não poderia usar qualquer dos outros anti-inflamatórios não hormonais? Sim, claro que eu posso usar qualquer outro anti-inflamatório não hormonal, e eles vão estar trabalhando neste mesmo sentido que colocamos aqui. Então, desta forma, nós vamos estar trabalhando para bloquear a inflamação, vamos estar trabalhando para que não haja déficit no meu paciente, no triptofano, no ácido fólico, na niacinamida B3, próprio 5-hidroxitriptofano, B6, piridoxina, e aí nós chegamos em serotonina. Muito bem. Pensado neste ciclo, eu estou até aqui trabalhando no sentido de aumentar a produção da minha serotonina que está diminuída e por isso causando o quadro de depressão. Mas no mercado existem outras substâncias, outros medicamentos utilizados para a depressão e que não envolvem nada disso que nós comentamos até aqui, que são os famosos antidepressivos que vocês encontram nas farmácias. Como na aula, na conversa passada e nesta conversa, nós estamos fazendo o nosso foco bem direcionado ou bem focado na serotonina. Eu não vou expandir aqui para as outras subespecialidades, mas lembro a vocês que existe no mercado alguns inibidores de recaptação seletivo de serotonina. Ora, o que seria isso? Isto é quando na sinapse a serotonina é usado como um neurotransmissor, inibe-se a recaptação da serotonina para que ela então não seja degradada e eu
economizo serotonina. Ora, então, são duas coisas completamente diferentes. A nossa primeira fala era uma linha onde eu estava trabalhando para aumentar a produção de serotonina no meu organismo. Esta segunda linha é uma linha de economia. Claro, sem dúvida nenhuma, que se eu tiver uma pia, um tanque vazio, e eu abrir a torneira, eu vou a tentativa é de estar enchendo este tanque, esta pia, mas claro que existe um ralo. Então, para que sobre água, é preciso que aquilo que está entrando seja mais do que o que está saindo. Imagine você então agora que além de abrir a torneira, eu faço mais. Eu ponho a tampinha no ralo. E aí, tampinha no ralo, eu estou economizando para não gastar água. Eu abro a torneira e aí eu vou ter a minha pia e o meu tanque enchendo com mais facilidade. Ou seja, o que eu estou querendo transmitir para vocês é que, na minha opinião, o uso de qualquer dos antidepressivos que nós encontramos no mercado, eles são a tampinha do tanque. Mas botar a tampinha no tanque com a torneira fechada não vai fazer com que aumente a água que possa ter nesse tanque ou nessa pia. Vai economizar, mas não vai aumentar. E se eu estou num quadro depressivo é porque a quantidade que eu tenho está sendo insuficiente. Então eu preciso, além disto, porque esta linha de tampinha no tanque, que são os antidepressivos que temos no mercado, além de economizar, eu preciso de alguma coisa que faça aumentar a produção da minha serotonina, porque senão eu vou ficar o resto da vida usando isto e vou estar naquela batidinha o resto da minha vida dependendo dessa medicação e sem sair daquele quadro. Tá? Então posso associar isto mais a primeira frente que trabalhamos? Posso não, devo. Se eu juntar as duas coisas, então eu tenho a torneira aberta para fabricação de serotonina e ao mesmo tempo estou pondo a tampinha para economia daquela água que está dentro do tanque não vazar muito depressa. E aí eu vou ter um resultado muito bom. Então, é preciso que você trabalhe todas estas coisas para que você possa ter um resultado legal, um resultado bacana com os pacientes que estão num quadro depressivo. Eu agora gostaria de usar esses minutos restantes para conversar com vocês sobre alguma coisa de resultado muito mais acentuado e rápido e que é o bloqueador de receptor de glutamato. Então, zinco bloqueia ou inibe o receptor de glutamato, bloqueia. Magnésio bloqueia receptor de glutamato, NMDA, N-metildiaspartato. Sim, esse receptor é bloqueado por magnésio e ele também é bloqueado por zinco, de forma a inibir a entrada de cálcio e, com isso, inibir os acontecimentos posteriores. Ora, glutamato é um ativador, é algo que faz excitação. A serotonina é o contrário, tira essa excitação. Então, veja, o trabalho no bloqueio de receptor NMDA faz com que se obtenha uma relação menor de glutamato
e você vai passar a ter um equilíbrio maior de serotonina e dopamina. Este bloqueio pode ser feito endovenoso. Nos Estados Unidos, por muitos anos, este bloqueio foi feito, trabalhos realizados, todos eles experimentais. Até que ano passado, o FDA aprovou estes trabalhos ou esta utilização, e hoje, nos Estados Unidos, esta utilização medicamentosa não é mais experimental, é um tratamento padrão, padronizado. Isso vai chegar ao Brasil? Com certeza vai chegar ao Brasil. Daqui 10, 20 anos, sei lá, vai acabar chegando. O que nós temos visto com isto é que o paciente tem uma mudança completa nos sentimentos, nas reações, uma mudança de vida. Como exemplo, eu diria, toma-se um paciente e que traz a você a informação de que ele não vê graça na vida, que a vida não tem colorido. Planos futuros? Não, tenho plano absolutamente nenhum. Aliás, eu não tenho vontade de nada. Alguma coisa deste tipo assim. E você começa tudo isso que nós conversamos, o outro lado, e a inibição do NMDA endovenoso, e você tem um resultado legal da primeira para a segunda semana, para a terceira semana, para na quarta semana, você ter um paciente que chega não só sorrindo como na segunda, mas chega falando já de alguns planos de viagem, planos disso, daquilo, e que vem na quinta sessão te dá um baita de um susto, porque a paciente vem para você vinda do cabeleireiro, com as unhas feitas, e aí você vê que essa paciente lembrou que ela existe, que é gostoso, que é bela, que pode se apresentar, ou seja, mudou completamente num tempo de 4 a 6 semanas, e você vê o paciente se transformar completamente. Muito, muito interessante é a utilização deste bloqueio endovenoso, realizado, claro, sob controle, sob a vigilância médica, não tem dúvida, e que faz o paciente ter um pouco de zonzura, alguma coisa assim, e depois passa tudo, vai embora. Na semana seguinte retorna e você já sente o paciente com outro tipo de energia, já sente o paciente com outra reação a tudo aquilo que você coloca e apresenta para ele. Na outra semana isso ainda é mais marcante. Na quarta semana o paciente, além de estar sorrindo, está alegre, está brincando, já começa a mostrar sinais de planos futuros e assim por diante. Na quarta, na quinta, no máximo na sexta semana, o necessário para que faça tipo água vira vinho, não é? Realmente alguma coisa assim muito bacana, muito legal, um resultado sensacional. Na clínica, o que temos feito é mantido alguma coisa no sentido de depois manter este paciente sob a nossa vigilância e, se acharmos conveniente, se acharmos necessário, repetimos uma dose
a cada mês, a cada 2 meses, se acharmos que isso seja conveniente. Mas o que temos observado é que o resultado é um resultado duradouro, um resultado eficiente, aonde você tem o paciente conseguindo um equilíbrio entre serotonina e dopamina, equilíbrio que a gente não consegue obter quando você suplementa o paciente, ele aumenta a serotonina, a dopamina cai. Se você aumenta a dopamina, a serotonina cai. E aí você vê estabelecendo-se um equilíbrio entre os dois. Reações adversas, nós não temos visto nada, absolutamente nada mais. O pior que nós já chegamos a ver é o paciente ficar um pouco enojado, com um pouco de náusea, que em questão de 3, 4 minutos desapareceu espontaneamente. Isso é o pior quadro, pior efeito secundário que nós já vimos acontecer. Tá bom? Então, isto é uma técnica que vem modificar tudo aquilo que a gente já vinha fazendo. Não vem modificar, vem somar. Estamos fazendo exatamente o que nós já fazíamos e estamos acrescentando, estamos somando mais este pensamento. Tá bom? Espero ter trazido a você um alento, uma esperança, uma indicação de qual é o caminho. Pode estar certo que esse caminho, ao nosso ver, está nos levando a resultados muito bons. Tá bom? Obrigado pela vossa atenção, uma boa noite, fiquem com Deus.